te saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa pelo site ou pelo app, você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, conectado com você, sintonizado com o mundo. Para você que liga, se liga todo dia, o dia todo. Meus amados, anualmente cerca de 320 mil pessoas são vítimas de mortes súbitas causadas por arritmias cardíacas. Pois é, para conscientizar a população sobre a importância de prevenção e o tratamento adequado dessas condições, no último dia 12, portanto ontem, foi celebrado o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, E como ontem não tivemos entrevista devido à transmissão do culto, vamos falar agora sobre esse assunto com o cardiologista do Hospital Edmundo Vasconcelos, em São Paulo, doutor Alexandre Adas. Em primeiro lugar, bom dia, doutor. Mais uma vez, muito obrigado por essa grande oportunidade, hein? Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Relógio. Obrigado pelo convite para poder conversar com vocês um pouquinho hoje sobre as arritmias. Opa, eu quem agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio. Doutor, para começar, explica aqui pra gente, para os nossos ouvintes, o que é arritmia cardíaca. Então, para a gente começar, o que é arritmia cardíaca? A arritmia é quando a gente caracteriza que o ritmo do coração está anormal. Ou seja, geralmente o coração ele tem um ritmo de batimento que é bem compassado. Sim. Tá? E aí quando surge algum tipo de arritmia que gera um descompasso, esses ritmos eles podem ser de uma bradiarritmia, quando o coração está batendo muito lento, ou de uma taquiarritmia, quando o coração está batendo num ritmo muito acelerado. Entendi. Já pegando carona sobre essa resposta, doutor, e como fica uma pessoa com arritmia cardíaca? O que ela sente? Quais os sintomas mais comuns? Os sintomas de uma pessoa com arritmia cardíaca podem variar muito. No geral, os principais sintomas são fadiga, fraqueza, a própria sensação de palpitação, Sim. como se o coração estivesse batendo na região da garganta, dor no peito, falta de ar, sintomas de pré-desmaio, como se estivesse tendo turbação visual ou até mesmo o desmaio de fato. São os sintomas mais comuns. E tendo esse tipo de recepção, doutor, explica pra gente aqui, a arritmia cardíaca é algo considerado grave, preocupante, e apenas ela causa morte súbita, ou existem mais motivos? Existem sim alguns tipos de arritmia cardíaca que são graves e geram muita preocupação. Em alguns casos delas podem se tornar uma urgência médica ou até uma emergência médica que necessita de atendimento imediato. As arritmias sim podem causar morte súbita, principalmente as bradiarritmias, como o bloqueio atrioventricular total, ou as arritmias que aceleram o coração, como taquicardia ventricular, fibrilação ventricular. Não necessariamente apenas as arritmias cardíacas são causas de morte súbita, existem várias outras doenças cardiovasculares que também cursam com morte súbita. Entendi. Lembrando aos nossos ouvintes que estão acompanhando aqui o nosso programa, o nosso Relógio Entrevista, você que ligou o rádio agora, eu estou tendo o prazer de conversar com o cardiologista do Hospital Edmundo Vasconcelos, em São Paulo, doutor Alexandre Adas, Estamos falando aqui sobre arritmia cardíacas. Doutor, a quarta pergunta aqui, por gentileza, morte súbita e infarto são a mesma coisa, sim ou não? E por quê, doutor? Morte súbita e infarto não são a mesma coisa. Os pacientes que têm infarto podem ter morte súbita, ou seja, a morte súbita ser uma consequência do infarto. Sim. Existem várias outras patologias cardíacas, inclusive não cardíacas, que podem levar o indivíduo a ter morte súbita, certo? Geralmente, infarto, existem hoje em dia, a gente já conhece que existem vários subtipos de infartos diferentes, mas no geral o mais comum é a obstrução do fluxo de sangue do coração por uma placa de colesterol associada a uma placa de sangue coagulado. Isso leva ao corte do fluxo sanguíneo e, dependendo da extensão e da gravidade,
pode culminar, sim, com a morte súbita por arritmias, tanto taquiarritmias quanto bradiarritmias e outras complicações mecânicas do infarto, como o derrame hipercárdico, comunicação ventricular. Entendi. Agora, doutor, para a gente poder fechar, de que maneiras, no caso, né, podemos nos prevenir contra, no caso, arritmias cardíacas e morte súbita, por gentileza? Essa é uma dúvida muito importante, né? Não só eu, como todos os nossos ouvintes, queremos saber aí sobre essa dúvida. Por favor. A melhor maneira possível de se prevenir contra arritmias cardíacas e mortes súbitas é frequentar seu médico de uma maneira frequente. Pode ser um clínico, pode ser um cardiologista, certo? Fazer os seus check-ups que são recomendados pela Organização Mundial de Saúde anual. E se você tem algum sintoma mais específico ou já é um paciente que trata alguma patologia uma doença, né, que pode cursar com arritmia cardíaca e morte súbita, você precisa de um acompanhamento mais precoce, com exames, talvez alguns exames mais complexos, de uma maneira um pouco mais frequente, e aí realmente junto com um cardiologista, ou às vezes até com um cardiologista especialista somente em arritmias. Tá aí o recado, hein? Vamos nos prevenir sempre, procurar sempre um cardiologista anualmente, hein? Foi dado o recado aí com o doutor Alexandre Adas. Doutor, para fechar então, muito obrigado aí por esta grande oportunidade. Suas considerações finais, fica à vontade, por favor. Acredito que a grande maioria das doenças cardiovasculares hoje, elas sempre costumam dar sintomas de alerta antes. Alguns sintomas podem ser mais brandos, alguns sintomas podem chamar um pouco mais de atenção do paciente. Então, acho que a principal orientação que a gente precisa deixar é: se você está sentindo alguma coisa, você não frequenta o médico, se você está sentindo um sintoma novo, você tem que voltar a procurar um médico para poder fazer o acompanhamento e o devido diagnóstico do que está acontecendo naquela situação. Certo? Acho que o mais importante de tudo é isso, é que a grande maioria hoje das doenças cardiovasculares, elas são preveníveis e elas são tratáveis antes de chegar a um fim maior, que infelizmente por exemplo, a morte súbita, né? Caso queiram me seguir nas redes sociais, eu tenho um Instagram que é Cardio Alexandre Adas. Costumo postar algumas informações nas redes sociais. E precisando de consultas, seja presencial ou online, atendo na região sul de São Paulo, capital. Sim. E lá no Instagram também tenho meus contatos, e-mail, clínica e tudo mais, se alguém se interessar ou estiver precisando de algum apoio, certo? Agradeço aí a oportunidade. Opa, eu quem agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Tá aí, gente, eu conversei com o cardiologista do Hospital Edmundo Vasconcelos, em São Paulo, doutor Alexandre Adas. Falamos aqui, né, sobre arritmias cardíacas e morte súbita. Doutor, mais uma vez, então, muito obrigado, tenha um bom dia e até a próxima. E lembrando, hein, gente, quem ficou interessado, quer ouvir de novo a versão uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã, em formato de podcast, nas principais plataformas digitais.